Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sinara, que está falando com vocês. Sejam bem-vindos ao primeiro termo. Eu sou professora de História. O que vocês precisarem, vocês podem estar contando comigo. Se tiver alguma dúvida referente às atividades, pode me chamar, tá? Nós temos 2 aulas semanais. No caso, as nossas aulas semanais, se nós tivéssemos em período em aulas presenciais, nós teríamos as aulas na quarta e na sexta-feira. Sobre esse primeiro roteiro que eu vou estar passando para vocês, eu vou estar deixando esse vídeo, tá? Eu sempre envio o roteiro e sempre envio um link do vídeo para vocês estarem assistindo, porque a gente pode propor uma aula pelo Meet também, tá? Se vocês toparem aí, a professora faz essa aula pelo Google Meet com vocês, mas como eu sei que nem todos os alunos conseguem ter acesso a essa aula pelo Google Meet, então eu sempre estou fazendo um vídeo explicativo sobre cada roteiro e enviando o link no grupo para vocês, tá? Nessa aula, nós iremos falar sobre história, forma de registro e da produção do conhecimento histórico, tá? É bem simples, tá? Nós iremos falar sobre fontes históricas, que é o nosso primeiro tema central aí. Então, nós temos um trechinho do texto que diz assim: o que seria de uma sociedade hoje sem seus documentos? Os documentos são a essência de uma organização, a memória de uma sociedade. Antes da escrita, o homem já registrava suas rotinas com desenhos e símbolos, de acordo com Richter, Garcia e Pena. É um trechinho retirado de um artigo, tá? 2004, página 25. O desenvolvimento dos suportes da escrita se deu da seguinte forma: pedra, tabletes de argila, tabinhas de madeira, papiro, pergaminho, até o papel e os documentos digitais que nós temos hoje. Quando nós falamos sobre diferentes formas de registro, nós não falamos só da questão atual, mas nós fazemos um paralelo, né? Com a antiguidade e com a atualidade. Eu retirei só esse trechinho do texto porque nesse trechinho ele traz um textinho de 4 linhas, só que ele traz pra gente várias informações dentro de apenas 4 linhas. Quando nós nos deparamos para falar sobre a questão de documentos históricos, de fontes históricas, de formas de registros históricos, né? Que o texto traz pra gente que lá no início, lá na pré-história, o homem ele ainda não tinha desenvolvido a escrita. Só que ele desenhava através de pinturas rupestres nas cavernas. Ele desenhava o seu cotidiano, o seu dia a dia. Aquilo era uma forma de documento, era uma forma de escrita, só que de uma maneira diferente, né? Como atividade, essa primeira atividadezinha, nós temos 2 imagens para a gente observar. A imagem 1, que é essa imagem de um vaso que a gente tem, e nessa imagem, nesse vaso, a gente consegue identificar algumas características aí. E na imagem 2, que a gente já consegue perceber mais ou menos de que civilização que produziu essa imagem 2. A gente está vendo aí que é uma pintura que a professora acabou de falar, né? Uma pintura rupestre. Então, o que vocês vão fazer na atividade, nessa primeira atividade que vocês têm? Vocês vão escrever quais as informações que vocês podem ter a partir dessas imagens. Vamos lá, é uma análise que a gente vai fazer. Por exemplo, aí você coloca lá, imagem 1. Faz uma análise do que você consegue identificar nessa imagem 1. E a imagem 2, você faz uma análise do que você consegue identificar na imagem 2, tá? É basicamente isso a nossa primeira atividade. A nossa segunda atividade é uma reportagem, tá?
ela vai falar de um professor do EJA, em presídio, que usou a Bíblia como uma fonte histórica, né? Ao qual aqui na reportagem, a hora que vocês leem, é uma reportagem bem legal, bem bacana, e a hora que vocês leem, vocês vão ver que o professor, ele usou a Bíblia como fonte histórica. Alguns historiadores falariam que isso não pode acontecer por conta que tem um tema ligado ao teor religioso, mas nós sabemos que todos os documentos que nós temos, documentos antigos, eles podem ser datados como fontes históricas. Por quê? Se a gente pega a Bíblia para ler, a Bíblia, ela não é um assunto assim ao qual a gente trata dentro da escola, porque nós vivemos num estado laico e a escola ela é laica. O que é isso, professora? Onde nós temos ali várias pessoas de várias religiões vivendo no mesmo espaço, tendo o mesmo contato. Então, o que a gente tem aí? A gente pode usar a Bíblia como uma fonte histórica de uma maneira, de uma visão pautada pela religiosidade, né? Assim como nós temos escritos gregos, egípcios, vamos trazer para civilizações mais próximas a nós aqui, lá no Peru, no México, escritos dos maias, dos astecas, dos incas. Aí depois nós temos outro tipo de escrita ligada à religião. A gente pode colocar aí como se fosse o Alcorão, né? Nós temos vários tipos de documentos ligados à religião que eles podem ser tratados como fonte histórica, eles podem ser usados como fonte histórica. É claro que foi o que a professora falou para vocês agora, que ele não é característico de um fundamento, se a gente parar para colocar na questão histórica, tá? A professora aqui não tá falando de religião, a professora tá falando da questão histórica, de documentos históricos. Mas ele é uma fonte histórica ligada à religião. Como nós temos, a partir desses escritos, a partir de Bíblias, escritos religiosos, da Bíblia, de escritos religiosos, a gente consegue ter o quê? A gente consegue saber, estudar e identificar cada religião, né? De uma diferente maneira, cada religião dentro da sua proposta. Como atividade nessa segunda atividade, eu quero que vocês coloquem, respondam, na sua opinião, por que a Bíblia pode ser usada como um documento histórico ou fonte histórica. Visto que a professora falou aqui que documento histórico e fonte histórica pode ser tudo, né? Lá no início dessa atividade, nós vimos o quê? 2 tipos diferentes de documentos históricos, de fontes históricas, né? Porque, igual nós falamos, uma época muito antiga, o homem não ainda tinha desenvolvido a escrita. Então, de que maneira ele produziu o documento ligado, um documento histórico, uma fonte histórica ligada ao seu cotidiano, ligada ao seu dia a dia, através dos desenhos. E aí depois, conforme o homem ele vai aprimorando a escrita, nós já começamos a ter alguns tipos de escritos, os primeiros escritos aí, antes de Cristo, né, que nós temos, das primeiras escritas, de diferentes sociedades, diferentes civilizações. Então, nessa questãozinha aqui, dessa atividade 2, vocês vão colocar na opinião de vocês por que a Bíblia pode ser usada como um documento ou como uma fonte histórica, tá? A nossa primeira atividade é só isso, tá ok? Essa realização dessa atividade, vocês tentem elaborar ela em uma folha separada, porque essa atividade vocês vão precisar entregar depois, colocando o nome, a série e o nome do professor,
tá? Não precisa copiar o texto não, tá? Só a pergunta. No caso, vai ser essa primeira pergunta com a questãozinha A e essa segunda perguntinha aqui que tá como a segunda questão, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no meu WhatsApp, tá? Vocês têm um número aí no grupo, podem ficar à vontade para vir falar comigo para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Tenham um bom dia, né? Uma boa tarde, um bom final de semana e contem comigo para poder seguir rumo ao segundo termo, tá ok? Até mais e fiquem com Deus.